Vamos falar sobre o ano 2024, está prestes a findar. Está prestes a findar, ficam várias memórias, positivas, negativas. Há acontecimentos que marcaram positivamente o setor das artes e cultura. Claramente, a cultura, a arte é festa, a cultura é pensamento. Há acontecimentos que, sem dúvidas, vão orgulhar e orgulham Moçambique. Ficam também algumas notas que, sem dúvidas, preocupam a sociedade moçambicana, entre, enfim, eventos, projetos, lugares de reflexão que, naturalmente, lançam indicadores claros de que ainda há muitos desafios no ecossistema das artes e cultura em Moçambique. Por isso, recebemos para esta série de conversas que vamos levar a cabo até ao final do ano um dos maiores nomes da arte e da cultura em Moçambique. É gestor cultural, dramaturgo, coreógrafo e ensinador. Recebemos David Abílio. Bem-vindo, mestre. Bem-vindo. Bem-vindo, David Abílio, por favor. Bem-vindo aqui ao mercado criativo da nossa televisão. É com muito gosto que o recebemos para falar consigo e discutirmos sobre a arte, sobre a cultura. Como é que está de saúde, mestre? Vamos andando. Ainda conseguimos gerir, pois, mas estamos aqui. Pois, é preciso continuar. Começamos a edição de hoje prestando homenagem a um grande nome da cultura nacional, um senhor cultura, Noel Langa, que perdeu a vida. O que dizer sobre o papel de Noel Langa naquilo que foi a sua arte para a construção de Moçambique? Bom, embora não esteja muito capacitado para falar sobre questões técnicas da sua arte, mas porque conheço muito bem a pessoa, Noel Langa, e muito particularmente foi um grande meu amigo, conterrâneo, majacasiano, meu vizinho do bairro indígena, crescemos juntos, então o nosso convívio vai desde Manjacase a Maputo. A Maputo. E tivemos sempre esta grande relação. Estivemos juntos na Rotary Club, enfim, era uma pessoa do meu convívio praticamente quase diário, quando ainda vivia no bairro indígena, quando saí, continuava a fazer aquelas romarias, porque bom, houve um momento em que todos nós tínhamos saído do bairro indígena, incluindo o Noel Langa. Depois voltou, reconstruiu a casa dele, que ficou batizado como Arco-Íris, centro cultural de grande referência, onde muitas pessoas aprenderam com Noel Langa a arte, portanto, de pintar, de trabalhar com cores e também a iniciação, portanto, para as crianças interessadas em aprender. Como sabemos, as crianças, como seres extrovertidas, gostam sempre de mexer. Então, mexer com as tintas era uma coisa de grande paixão. E também recordar que Noel Langa é uma figura de grande referência nacional e internacional. Os seus quadros, as suas exposições falam por si. Há um grande impacto da sua obra para a promoção das artes plásticas moçambicanas dentro e fora do país? Faz parte dos grandes ícones nacionais quando se trata da cultura. Portanto, quando a gente fala de figuras célebres como Zé Craveirinha, como o Malangatano, como o Rui Nogar, como o Chissano, quer dizer, o nome do Noel Langa está por lá, entre esses grandes figuras que fizeram do nosso país um país cultural. Há uma página muito grande e importante no livro sobre a história de Moçambique que deve ser dedicada a Noel Langa, porque a sua obra vai ser esse retrato dessas vivências, da história e das histórias e a identidade do povo moçambicano. Isso é inquestionável, mestre. Com certeza, com certeza. Para além de que as pessoas já começaram a escrever ainda em vivo. Lembrar que o Marcelo Panguani escreveu um livro excelente dedicado ao Noé Langa, que foi, portanto, lançado quando foi homenageado pela Universidade Pedagógica. Mas muito mais livros serão escritos porque este homem merece. E também é importante que o país possa eternizar o seu legado. Pois, e esta é a grande questão, né, do nosso país.
como valorizar, preservar esse legado. Ainda bem que já há literatura, há um registro através de obras sobre a trajetória, a obra de Noel Langa, mas pensar Noel Langa é pensar também um património de Moçambique que atravessa esse lugar de livros e vai para outros segmentos e outros espaços. Como é que Moçambique pode pensar a preservação do legado do mestre Noel Langa, preservar e honrar, acima de tudo, a sua obra? Primeiro, a transformação do próprio arco-íris, portanto, como um museu de referência. Quer dizer, não pode ser uma casa abandonada, porque o dono nos deixou. Temos a responsabilidade de tomar aquele espaço, portanto, como um espaço de referência, portanto, do mundo das artes. Pois. E dar continuidade com programas, aqueles programas que ele próprio perseguia enquanto em vida, não é? Grande dinamizador, não é? Grande Por isso, essa é uma das formas, portanto, de valorizar. Para além da necessidade que há de divulgar por várias formas o seu nome e a sua obra. É muito importante que hoje temos escolas de artes visuais, temos ISARC, onde, portanto, se formam jovens na área, portanto, da pintura, quer dizer, são lugares apropriados para a valorização desta figura que é o Noel Langa. Muito obrigado, mestre. Prestamos esta singela homenagem ao mestre Noel Langa, que a sua alma descanse em paz. Já dizia alguém que os artistas nunca morrem. Exato. E ele com certeza está vivo através das suas telas, que estão um pouco por todo este país e em vários lugares do mundo. 2024 vai terminar, é hora do balanço, é hora de pensar o ano. Se tivesse que atribuir uma nota ao ano de 0 a 20, quando pensamos cultura? Bom, infelizmente eu tenho que dizer que para mim o ano de 2024 foi um ano atípico e teve muitos acontecimentos não muito boas sob o ponto de vista cultural, a começar por essa parte que tocou ao Noel. Devemos dizer que tivemos a perca neste ano de grandes ícones nacionais no mundo da cultura. Perdemos a Chudi Mondlane, perdemos o Salimo Mohamed, perdemos o Dilo Njinji, perdemos o Arão Litsuri, perdemos outras figuras, mesmo nas províncias. Lembro-me agora, por exemplo, do coreógrafo, o diretor da Casa de Cultura de Quilimane, portanto, o fundador de um grupo muito famoso. Quer dizer, isso para mim já... o falso, não é? O falso em Quilimane. Exatamente, mas também deixando isso, ano atípico, porque também é aquilo que é considerado ano político. Os anos políticos normalmente, quer dizer, desvia algumas atenções para se concentrar naquilo que é o grande objetivo dos próprios políticos. A política, obviamente, tem um peso muito grande na vida das pessoas. E aí também é verdade que movimentaram muito a cultura, mas numa perspectiva que não aquela que... Propaganda. Exatamente, propaganda política. E também, quase que ao fim do ano, quer dizer, nós assistimos à parte mais dolorosa, onde grandes eventos, portanto, foram praticamente cancelados. Então, quer dizer, mas isso não significa que não aconteceu nada. Na verdade, aconteceu. Eu próprio, não é, este ano, faço parte da comissão organizadora do Festival de Bambene. Deveríamos ter organizado o festival em setembro e não o fizemos, mais uma vez, por razões ligadas a ser o ano político. Então, se desvia recursos e todo tipo de atenção para esse fim. Mas aconteceram outras coisas muito interessantes, não é? Realizaram-se alguns eventos, houve
o Festival de Asgo, não falhou, felizmente, e inclusive realizado numa outra dimensão, num outro espaço, portanto, o Festival Marrabenta idem, quer dizer, tivemos um início do ano, de certo modo, muito promissor. E também os nossos artistas não deixaram os seus créditos em vão, continuaram a serem muito solicitados internacionalmente, o que contribui, de certo modo, quando se fala de Moçambique, há sempre uma tendência de se falar negativamente do nosso país. E esses artistas, felizmente, conseguem dar uma outra imagem de Moçambique. São portadores das boas notícias. Exatamente. Não é? Existe um Moçambique positivo, um Moçambique alegre. Exatamente. E o melhor que há são os moçambicanos. É através dos artistas. Quando a gente vê a nossa mana Paulina Chiziana ser solicitada em vários sítios para, enfim, representar e falar de Moçambique, quando vemos os nossos escritores a serem premiados internacionalmente, quando vemos os nossos bailarinos a receber também prémios. Exatamente. E do Xixava essa semana, né? Exatamente. Esses dias recebeu prémio, Meia Couto em Guadalajara recebeu um prémio. Então, esses não podemos também subestimar. São acontecimentos positivos. Acontecimentos positivos, exatamente. Portanto, eu não posso fazer uma avaliação, como disse, primeiro não sou a pessoa indicada, para se fazer uma avaliação rigorosa tinha que ser aquele que planificou o ano de, iríamos dizer, então que faça o balanço entre o planificado, o que foi realizado, o que não foi realizado. Nós queremos ver fatos. Aqui o nosso balanço é em função do que aconteceu, do que vimos. Portanto, é isso mesmo, por isso estou a falar disso, exatamente. Pois, e uma visão assim de fora, acho que nos dá um entendimento menos suspeito. Mas a pergunta é esta, nós tivéssemos que atribuir uma nota a 2024, as notas aqui escolares começam de 0 a 20, aqui em Moçambique ainda é assim. Então, qual a nota que atribuiria ao setor cultural? Eu atribuiria a nota 10. Nota 10. Nota 10. Nota 10. Exatamente. Ficou. É positivo. Não reprova, mas avança com ali muitos problemas. Pois, porque não foi exatamente aquilo que era de esperar que fosse o ano. Pois. E agora, aqui uma nota muito importante, ainda bem que dirigiu a Companhia Nacional de Canto e Dança e perfeitamente esse percurso. Quando se fala da vida Bílio, obviamente não se pode ignorar a Companhia Nacional de Canto e Dança, porque acho que foi uma plataforma que lhe permitiu conhecer o Moçambique real, o Moçambique profundo. Exato. Os bailados sobre Moçambique que ajudaram até Moçambique a pacificar Moçambique através dos vossos bailados, através do vosso importante trabalho, não é? Como Companhia Nacional de Canto e Dança. E agora que estava a falar sobre o impacto da vida política na produção artística, eu estava aqui a pensar, mestre, como é que a experiência de Moçambique na pacificação nacional através da arte hoje em dia torna-se muito importante? Como sempre, eu acho que, considerando o papel da arte, como podemos ver mesmo desde o nosso passado. Eu, por exemplo, costumo dizer que o Zé Craveirinha é o pai intelectual da independência de Moçambique. Quer dizer, significa que não está abaixo dos grandes líderes e timoneiros da independência. E ele, qual foi a arma que usou? A arte e a cultura. A poesia. Exatamente. Aquele movimento de poetas do combate. Não só ele, muitos outros. Claro. Portanto, naquela altura, Rui Nagar, Noémia de Souza, o Luís Bernardo Onwana, o Malangatana, por aí fora. Isto para poder consubstanciar aquilo que eu penso que o papel de arte sempre desempenha um papel muito importante, não só para a pacificação, mas sobretudo para poder despertar a consciência do homem sobre a importância de ele ser o protagonista das transformações que ele próprio deseja. Pois. Então a arte tem essa possibilidade. Mestre, acha que há condições normais de temperatura e pressão para colocarmos a arte como esse fator
de pacificação, quando olha para que a arte Moçambique não hoje? não precisa pedir autorização de ninguém. Ela é assim, a arte desempenha esse papel primordialmente e o faz sempre. É verdade que há tentativas de querer dar um reforço através de discursos políticos, não sei o quê, mas isso para mim são aspectos marginais. A arte tem força suficiente para poder se impor as suas mensagens e contribuir, portanto, para que o homem, que é o objeto, portanto, principal visado pela nossa criação artística, possa ele tomar as rédeas para ele transformar o mundo ao seu belo prazer. Mestre, mas também quando pensamos nesses poetas do combate que deu referência, Noé de Souza, pensamos Let My People Go, deixa o meu povo passar. Quando pensamos Craveirinha, pensamos o poema Carvão, Exato. Sou Carvão, pensamos Luís Bernardo Oana, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Exatamente. Ou então pensamos Malangatana, pintura revolucionária de Malangatana. Enfim, essa é a tradução de uma obra de arte, um discurso que participa na vida política. Ou seja, a arte é também um exercício político, é um ato político. Com certeza, como todas as coisas. Como todas as coisas. É um ato político. Como é que vê esse entendimento em 2024? Esse entendimento da tradução da arte num discurso político? Quais são os equívocos que há? Estamos claros em Moçambique sobre a arte como um discurso, a arte como uma tradução da vida política, enfim. Eu que há pouco tempo disse que a arte não precisa de pedir autorização para ser aquilo que ele é. Ele é assim por natureza. Agora, é verdade que com este desenvolvimento há pessoas que acham que a arte não é suficientemente forte para impor o seu discurso político. É necessário que os próprios artistas sejam não mensageiros artísticos, mas mensageiros políticos. Apenas eles são artistas que pedem emprestado do discurso político e o usam não de uma forma artística. Para mim isso é um desvio do papel da arte, porque a arte pode fazer aquilo que está sendo feito. Então, isso às vezes cria pequenos equívocos. Qual é a arma que nós temos como artistas? Nós temos uma arma mais poderosa que a arma letal. Porque a arma letal, pura e simplesmente, mata. E a nossa arma, portanto, artística, não mata, faz viver. A nossa arma, portanto, revigora. A nossa arma desperta as pessoas. A nossa arma encoraja as pessoas para que realmente acreditam e tenham força suficiente para poder enfrentar o mundo hostil, portanto, que nos é criado até pelos políticos. Então, a forma do contrapor, podemos usar a arte, mas a arte tem o seu próprio discurso. Temos que privilegiar isso para continuar, inclusive, a termos relevância como artistas. Pois. Não podemos nos confundir com políticos. Pois. E uma pergunta também importante, mestre, aqui que acho que podemos aqui, ouvir a sua experiência ao longo desses anos todos. Este ano, ao ouvir, falou do ano político que foi 2024, ao ouvir os candidatos presidenciais, os seus programas, as suas propostas de governação, como é que sentiu as propostas dos candidatos sobre aquilo que pode ser o papel da cultura no desenvolvimento de Moçambique? Muito fracos, infelizmente. Eu acho que nos últimos anos, quer dizer, pôr as questões culturais nos manifestos é uma espécie de, para não dizer que não falamos da cultura, quer dizer, É um adereço. exatamente, não sinto que na verdade é aquele grande compromisso e não encontramos isso em quase todos os candidatos. Aquilo que encontramos para alguns é uma espécie de
de um programa de atividades recreativas. Exatamente. E aquilo que nós gostaríamos de ver, na verdade, era grandes compromissos em que realmente fique claro que a cultura é, portanto, a questão primordial para promover o desenvolvimento de uma nação. Pois. Por isso mesmo deve ser muito valorizado, deve ser muito, digamos, priorizado, não ficar, portanto, como um apêndice. Inclusive, muitos dos conflitos que nós temos resultam pela nossa fraqueza de compreender que a cultura podia ser uma arma que une as pessoas. Eu próprio divulguei muito este tipo de expressão de que a cultura une aquilo que a política divide. E por isso eu pergunto, mestre, nós estamos culturalmente alienados ou culturalmente confusos, como país? Bom, como país, não sei, é muito difícil ter que dizer isso, porque nós temos duas questões. Vivemos, portanto, num Estado organizado, onde temos políticos que são eles que tomam a dianteira e tomam decisões sobre as coisas. Que, bom, podem tomar boas ou más decisões, mas não podem ser imputadas à fraqueza da cultura ou à fraqueza dos cultores da cultura. Os cultores da cultura continuam firmes. É verdade que, por vezes, com alguma ameaça, o surgimento das novas tecnologias de informação que tornam o mundo global mais próximo. Sem fronteiras. Sem fronteiras, exatamente. E isso, para pessoas que não têm ainda bases culturais muito fortes, pode ser um pouco problemático. Mas, ao mesmo tempo, a arma está conosco. Nós é que temos que, efetivamente, fazer valer o peso da nossa cultura. Que, primeiro, a nossa cultura, nós temos que participar no mundo global, erguendo a nossa bandeira. A bandeira Moçambique primeiro, Moçambique na documentação, Moçambique no coração. É isso. E uma pergunta também importante de um acontecimento que marcou 2024, a crítica pública à estátua do arquiteto da Unidade Nacional, Eduardo Mondlane, que acabou por gerar um intenso debate. Eu pergunto a David Abílio, como é que esta controvérsia reflete a relação entre a arte pública e a memória histórica em Moçambique? Bom, esse é um tema que eu não queria me envolver muito, porque, primeiro, sou uma figura, digamos, suspeita. Eu sou Mondlane também, e então não queria me envolver muito, mas aquilo que eu posso dizer é que havia uma boa intenção política, considerando o centenário de Eduardo Mondlane, deveria ser, portanto, homenageado à altura dos seus 100 anos, portanto, pensando no que se pensou. Isso é a intenção. Agora, a sua concretização tem outro tipo de desafios, não é? Que provavelmente pode ter originado a tal grande polêmica. Conseguiu-se traduzir a tal dimensão que se queria dar da grandeza do Mondlane através da estátua que está ali. Quer dizer, eu não quero estar a responder isso, mas para dizer que esse é que é o grande desafio. Mas, considerando que as intervenções populares foram tão fortes, levaram o governo a aceitar que efetivamente é necessário tomar em conta muitas das críticas feitas e corrigir aquilo que estiver errado. Portanto, tem este aspecto positivo da intenção de fazer uma estátua da dimensão dos 100 anos de Mondlane e tem, portanto, esta parte de artisticamente, tecnicamente, termos conseguido ou não traduzir essa dimensão que todas as pessoas têm com relação a esta grande figura de Eduardo Mondlane. Pois, mas por outro lado podemos falar sobre os impactos deste debate todo numa perspectiva da liberdade criativa
E também a questão do impacto naquilo que é a reprovação desta estátua para um debate mais alargado. O que pode ser feito para garantir talvez um maior envolvimento da sociedade em projetos artísticos que celebrem figuras históricas, não é? Acho que esse debate também convida-nos a esse lugar, de fazer e pensar um maior envolvimento, a auscultação, perceber qual é o entendimento, porque esse debate todo também começou nas redes sociais. Exatamente. Começou pela reação popular. Exatamente. O que pensa sobre isto, mestre? Quando se trata dessas figuras históricas, a nossa liberdade criativa, não digo fica ofuscada, mas é necessário ter uma grande capacidade e inteligência de usar essa liberdade criativa sem ferir aquilo que é, digamos, a memória coletiva e emocional das pessoas com relação. Eu próprio, como coreógrafo e como dramaturgo, às vezes faço peças de caráter histórico, né? Quer dizer, contar a história de Moçambique. Que não posso, quer dizer, contar uma outra coisa que não é aquilo que as pessoas sabem ou está escrito como história de Moçambique. Pois, não pode deturpar a mensagem central. Exatamente, mas também não quero ser um papel químico, quer dizer, pegar naquilo e pôr lá. Senão já não é arte. Exatamente. Então, procuro encontrar a minha maneira de, sem ferir, e até ser convincente às pessoas, sim, é aquilo. Mas também a minha arte está lá. Quer dizer, então essas coisas são delicadas, também não se ensina, nem se transmite, quer dizer, tem a ver com... portanto, a liberdade artística não se pode retirar, porque nós temos o conceito de o que é um artista e o que é um artesão, não é? Quer dizer, um artista é, por natureza, um criativo. Um artesão, sim, pode estar a reproduzir artefactos, né? E tal e qual como elas são, para fins utilitários, repetidas vezes, né? Exatamente. Repetidas vezes. Agora, mestre, uma pergunta que eu acho que é importante ouvir a sua resposta, a sua experiência, como quem dirigiu por vários anos a Companhia Nacional de Canto e Dança. Qual é o nível de liberdade de um coreógrafo e diretor de uma Companhia Nacional de Canto e Dança que tem um papel de contar a história de Moçambique, criar uma narrativa, reproduzir ou recriar as nossas narrativas em obras de arte? Qual é o nível de liberdade? Quais são as limitações? Bom, eu só posso falar mesmo da própria minha experiência. Sim, sim, é isso que queremos. Primeiro, David Abilo como artista surge numa perspectiva diferente de muitos artistas. Eu fui uma pessoa que me iniciei no teatro, e no teatro da minha altura era um teatro, digamos, de vanguarda, um teatro revolucionário, exatamente, mas não panfletário. Sim. Por isso que eu acabei caindo no Berliner Ensemble, onde, portanto, aprendi um pouco da experiência do Bertolt Brecht. Portanto, que eu o pai, a minha maior figura, portanto, que para mim ele continua a ser a Santíssima Trindade. Exatamente. Até no século XXI, apesar de ter morrido já, quer dizer, continua a ser referência. Então, esse é o David Abilo que, portanto, faz a arte. Vem da rebeldia. Exatamente. E vale a pena recordar que fez parte de um grupo de jovens muito rebeldes, que chamavam-se os Monstros. Esse já no tempo colonial. No tempo colonial. Exatamente. Então, falar de mim como coreógrafo, como diretor, quer dizer, eu fui um diretor, mas que continuava a ser coreógrafo. Fui diretor no sentido de espécie de professor, aquele que tem que formar pessoas para continuar a fazer aquilo que a gente faz, mas sem ter também que nos reproduzir. Por isso que eu produzi, quer dizer, formei figuras como Casimiro Nunce, Augusto Covillas, Pérola Jaimes e muitos outros, né? E tinham o seu próprio espaço na Companhia Nacional de Canto e Dança. Não eram a reprodução de David Abilo, mesmo que tivesse essa influência. Ainda hoje vemos jovens tipo Virgílio
Citó, quer dizer, beberam muito desta nossa manifestação e da nossa maneira de ser e estar nas artes. Havia liberdade para o coreógrafo criar, propor, provocar. Com certeza. Yeah. E diversidade. Pois. Por isso que a companhia, se você ver o seu repertório, encontra essa grande diversidade que muitas das vezes até pode confundir, não parecer uma companhia, a mesma companhia. Mesmo lá fora me diziam assim, esta companhia quando aparece, por exemplo, na vertente tradicional, podes pensar que esses só sabem dançar xigubo, pela mestria como dançam xigubo. Mas também quando aparecesse a fazer dança contemporânea, poderia pensar que estes só sabem dançar dança contemporânea. Até ganhava prémios internacionais em dança contemporânea. São os pioneiros. Exatamente. Do que hoje em dia em Moçambique acaba por ganhar Isso muito é espaço. a expressão da tal liberdade que existia na companhia, através, portanto, desses jovens todos que fizeram história na Companhia Nacional de Canto de Dança. Em nenhum momento tiveram que seguir termos de referência, limites em termos de criação, as mensagens que deviam ser abordadas, tendo em conta que estávamos a criação da Companhia Nacional de Canto e Dança está dentro de um projeto do Estado Novo, né? desse Moçambique Mas novo, também novo. a companhia tem uma história que muitas pessoas não confundem, né? A Companhia Nacional de Canto e Dança, na verdade, nem foi criada pelo governo. A Companhia Nacional de Canto e Dança surgiu através de um senhor chamado Carlos Jorge Cilia, que trabalhava comigo, que uma vez decidiu, olha, David, nós estamos sempre a ser pressionados em fazer coisas e desfazer coisas, fazer coisas e desfazer coisas. Não conseguimos ver o nosso trabalho a desenvolver-se. Nós, este grupo de artistas que estão a trabalhar conosco, vamos mantê-los. E nós mantemos-los não, quer dizer, na orientação de Estado. Só que, efetivamente, havia tantos programas, que esse grupo nunca mais se desfazia. E respondia a essas solicitações e de uma forma excelente. Até que, em algum ano, o Estado decidiu apropriar-se da Companhia Nacional de Canto e Dança em reconhecimento, portanto, ao seu trabalho. Portanto, não foi uma companhia que foi criada com alguém a dizer façam isto. Quer dizer, os próprios fazedores da companhia, como eu disse, o Carlos Cilia, que já tinha uma grande experiência, vinha de luta armada de libertação nacional, etc. Antigo combatente. Antigo combatente, se juntou a outras pessoas, que, como nós e mais outros, né? Porque se eu ver a imagem da criação do Grupo Nacional, quem que estava lá? Estava o Hortêncio Langa, estava lá o Arão Litsuri, estava lá o Raul Baza, estava lá o Chemane. Quer dizer, este coletivo todo é que efetivamente influenciou para que a companhia fosse aquilo que foi até se tornar uma grande referência. Portanto, não trabalhava sob o ponto de vista de orientação. Agora, cada artista tinha a sua própria orientação. Eu tinha a minha orientação, que não queria impor aos outros artistas. Por isso que os outros artistas da minha companhia, os outros coreógrafos, faziam outras coisas completamente diferentes das minhas coisas. Até hoje, as minhas obras, quando vê toda a gente, é o David Abílio aquilo. Está ali uma marca. Exatamente, Mas também, a pessoa que vê obras de Augusto Cuvillas, vai ver, está ali Augusto Cuvillas. A pessoa que vê obras do Virgílio Citoli, vai ver, está ali o Virgílio Citoli. Esta foi a coisa mais maravilhosa que nós conseguimos na Companhia Nacional de Canto e Dança, criar uma estrutura aberta. Exato. Agora é que provavelmente está um pouco mais fechado, mais orientado, todas as coisas dependem, não sei o quê. Na minha altura as coisas dependiam de mim. Eu é que decidia quem que deve entrar na companhia, eu que decidia o que a companhia devia fazer. O plano anual da companhia era feito por mim, os contatos internacionais eram feitos todas por mim, eu limitava a informar. E, felizmente, os meus dirigentes na altura eram tão abertos que, pronto, estavam também felizes porque as coisas estavam a funcionar. Não tinham aquela coisa de querer estar não sei o quê, não.
Yeah. Pois. Estamos a terminar a nossa conversa e uma pergunta. Que políticas culturais devem ser priorizadas em Moçambique? Sobretudo, estamos numa altura em que vamos ter uma nova governação no nosso país. E a pergunta é essa, não é? Que políticas culturais devem ser priorizadas para fortalecer o movimento artístico e criativo em Moçambique? Bom, devemos continuar a falar das ICCs, Indústrias Culturais e Criativas. Não há Temos dúvidas, que pensar não há dúvidas. quais são Mas as políticas falar, sempre falamos e vamos continuar a falar. Pois. Quando usou o termo que políticas quais são as formas corretas para poder materializar e fazer vingar a ideia das indústrias culturais. Para mim isso é que é políticas. Falar, vamos falar. Mas vamos falar e vai ficar por aí. Como, agora, né? A pergunta como é como. exatamente é. Agora, para mim, como? Isso são coisas que eu defendo já há muito tempo. E também devo dizer, eu faço parte do grupo de pessoas que tornaram essa ideia de indústrias culturais e criativas uma realidade. Eu e mais alguns fizemos um trabalho de pesquisa, conseguimos influenciar até no discurso governamental para que isso fosse uma realidade. Uau, parabéns por isso. Mas então, o que eu queria dizer de como? Estão a aplaudir, as pessoas estão a aplaudir. Felicitação assim. Eu queria dizer que, olha, primeiro, temos que assumir a nossa realidade, que a indústria cultural e criativa no nosso país é algo emergente. E como é emergente, temos que ter políticas próprias de incentivo. Não vamos fazer da mesma maneira que outro tipo das indústrias que já estão cimentadas. E mais, conhecemos a realidade da cultura, a realidade das outras economias. Quer dizer, quando se abre a padaria, já sabe que as pessoas vão comprar o pão. Agora, se eu quero abrir uma indústria discográfica, tem que pensar 2 vezes em muitas outras coisas. Por isso que as políticas têm que ser definir um período de grandes incentivos à cultura que favorece a emergência, o desenvolvimento da indústria cultural. Não só dizer que queremos, que as coisas não se vão fazer sozinho num ambiente, portanto, de uma desgovernação econômica como é atualmente. Obrigado, David Abil, pela presença. Muito obrigado. Agradecemos também aos nossos telespectadores pela audiência. Voltaremos a estar juntos na quinta-feira, à mesma hora. Boa semana a todos. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. Até lá. Obrigado, mestre. Ok. Vamos sentar um pouco. Até apagar a luz. Nitela kuku koma manda ni makweru amina nitela kuku Kongo